ao 7. Então, no livro de São Marcos, capítulo 6, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: E partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar nas sinagogas, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: De onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? Glória a Deus. E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Quer dizer que o povo se admirava da doutrina de Jesus. Aleluia. Um homem tão novo, e como é que ele tinha tanta sabedoria? Aleluia. Mas ao mesmo tempo havia muita gente que conhecia a família dele e conhecia Jesus também. E muitos se maravilhavam, mas outros se escandalizavam, porque diziam: não é este o carpinteiro, o filho de José, filho de Maria? E então se escandalizavam. Amém, pessoal? Amém. É para vocês verem que na nossa terra, na nossa parentela, nós também passamos por este problema. Aleluia. E passamos por este problema porquê? Porque as pessoas que nos conhecem sabem que nós, no passado, também fizemos coisas erradas. Porque não somos perfeitos. Amém, pessoal? Amém. Glória a Jesus. Então, quando nós vamos falar de Jesus para uma outra pessoa que nos conhece, a pessoa não aceita a 100% a palavra. É mais fácil uma pessoa que ouve a palavra de Deus através de nós, que não conheça a gente, a pessoa se converter, do que ser um familiar nosso, ser um amigo nosso, ou ser uma pessoa, um vizinho que nos conhece. Porque Glória a Deus, Deus. Ele tem que usar alguém aqui Glória na a terra. Deus. Amém, pessoal? Yes. Nós estamos aqui porque foi a Deus que nos trouxe para aqui. Glória a Jesus. Podia ter trazido outras pessoas, mas não, trouxe-nos a nós. Glória a Jesus. Aleluia. E é a nós que Ele quer ensinar, que Ele quer disciplinar. Para quê? Para que nós tenhamos mais e mais comunhão com Deus. Glória a Jesus. Então é normal que as pessoas lá fora que nos conhecem, não aceitem a palavra que vem de nós. Glória a Jesus. Aleluia. Mas Jesus quer nos usar. Amém, pessoal? Assim como usou Paulo, Glória a Deus. que era o Saulo, assim como usou Pedro, assim como usou pescadores, cobradores de impostos, pessoas que eram pecadoras, assim como nós também éramos pecadores. E foi essas pessoas que Deus quis levar, que o Filho de Deus, o Senhor Jesus, quis levar com eles, para que aprendessem a doutrina da palavra de Deus. Aleluia. Amém, pessoal? Amém. Glória a Deus. Por isso eles diziam: não é este o carpinteiro, filho de Maria, Amém. e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? Então, com nós também é a mesma coisa. Então não era este que andava lá batendo nas pessoas antigamente, que bebia? É verdade, irmãos. Isto é verdade.
o Espírito Santo trabalha dentro de nós para que nós passemos para as outras pessoas a palavra de Deus. Mas a maioria das pessoas que nos conhecem, eles não aceitam isso. Eles não aceitam. Eles dizem, mas quem é este agora para vir falar de Deus para mim, de Jesus para mim, das coisas de Deus? Então ele era o maior pecador que andava aí. Paulo também o era. Paulo foi um dos piores contra as pessoas de Deus. Amém, pessoal? Amém. Glória a Jesus. Paulo andava à procura das pessoas de Deus para os prender, com ordens que lhe davam, dos fariseus. Por isso está aqui. Não é este o carpinteiro, filho de Maria? Irmão Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Aleluia. Escandalizavam-se de Jesus. Aleluia, Jesus. Irmãos, não é fácil, não é nada fácil fazer a obra de Deus. É das coisas mais difíceis que há. Porque nos chamam muitos nomes, nos tratam mal, muitos cospem em cima de nós. A muitos homens que andam a pregar a palavra de Deus atiram-lhes pedras. Porque as pessoas não aceitam que aquela pessoa seja uma pessoa de Deus, que seja uma pessoa cheia do Espírito de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. As pessoas não aceitam isso. Jesus. Amém, pessoal? Glória a Jesus. Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Mas nós demos graças a Deus Glória a Deus. por termos esse maravilhoso Espírito dentro de nós. Glória a Jesus. Amém, pessoal? Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Deus é grande Aleluia, Jesus. e transforma as pessoas a quem Ele quer transformar. Aleluia. Eu fui uma das pessoas que fiz muita avaria. Fiz muita avaria. Eu sou um testemunho vivo, mas vivíssimo daquilo que Deus fez na minha vida. Glória a Jesus. Aleluia. Porque Ele transformou-me, não foi só 180 graus. Ele transformou-me 360 graus. Glória a Deus. Amém, pessoal? Aleluia. Eu parti do norte, dei a volta ao sul e quando cheguei ao norte eu era uma nova criatura. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Jesus. E com vocês, com certeza que também aconteceu assim. Aleluia, Jesus. É por isso, é por causa da luz que nós temos, a luz que o Espírito Santo nos dá, Aleluia. que as pessoas não nos querem aceitar. Eles não querem aceitar que nós um dia fomos tocados pelo poder de Deus e fomos transformados, viramos nova criatura. Aleluia. E eles não querem aceitar isso. Glória a Jesus. Aleluia. E como não querem aceitar isso, irmã e irmão, vão buscar o nosso passado. Vão buscar o seu passado, o meu passado, o passado das pessoas todas que fazem a obra de Deus, para os acusarem. E depois se escandalizam. Depois se escandalizam. Nós temos que dar graças a Deus, Aleluia, Jesus. porque o Espírito Santo, Aleluia. Ele é maravilhoso. Aleluia, Jesus. Aleluia. E faz coisas tão maravilhosas Aleluia, Jesus. que as pessoas ficam com o cérebro, há qualquer coisa dentro da cabeça deles que eles não conseguem atingir. Aleluia. E depois por isso nos atacam. Nos chamam nomes, chamam-nos maus profetas, falsos profetas. Mas se eles pararem para pensar um pouco, se a pessoa parar
para pensar um pouco e pensar assim, mas espera aí, aquele indivíduo, ele era tão mau, ele era violento, ele embobadava-se, ele fazia drogas, ou ele andava metido na prostituição. Eu estou a falar não só de mim, estou a falar em geral, das pessoas. Amém? As pessoas a quem Deus converte. Aleluia. Os pecadores. You know? Yeah. Se a pessoa parar para pensar e raciocinar direito, será que não dá para ver que a pessoa que foi transformada de uma maneira tal que a pessoa já não faz mais nada disso que fazia no passado? E não dá para que a pessoa entenda que aquela pessoa quer de Deus para confiar naquela pessoa? E é assim, irmãos e irmãs, que o diabo engana muita gente. Aleluia, Jesus. Ele mete a dúvida na mente da pessoa. E esse é um grande problema. Esse é o grande problema. É por isso é que muita gente não se converte sobre a palavra de Deus por causa da dúvida que tem no coração e na cabeça. Aleluia, Jesus. Aleluia. Porque ainda apontam os defeitos que aquela pessoa tinha no passado. Glória a Jesus. Mas Deus é Deus de transformação. Glória a Deus. Amém, pessoal? Deus é Deus que transforma. Não somos nós, porque nós não temos poder para fazer coisa nenhuma. O Espírito Santo que está dentro de nós é que faz o trabalho, é que faz com que as pessoas se convertam a Jesus por completo. Aleluia. E é por isso é que nós estamos aqui na casa de Deus ouvindo a palavra. Aleluia, Glória a Jesus. Deus. Era para estar a igreja cheia? Claro que era. Era para estar a igreja cheia, sim. Era para estar pessoal em pé pelas paredes, por não haver cadeiras. Mas isso não acontece. Porque não são escolhidos de Deus. Aleluia. Não são escolhidos de Deus. Muitos são chamados, mas pouco são escolhidos. E essa aqui é a verdade. Mas a nossa obrigação é falar para as pessoas do poder de Deus. Amém, pessoal? Jesus. De férias, onde a gente esteja, na nossa terra, em qualquer lado, a gente tem que dar um testemunho de uma pessoa de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Porque a gente não quer saber daquilo que as pessoas pensam de nós. A gente tem que estar preocupados é com aquilo que Deus pensa de nós. É com isso é que nós temos de estar preocupados. É por isso é que Jesus, muitas pessoas viam Jesus fazer os milagres. Eles assistiam com os seus próprios olhos e mesmo assim não criam em Jesus. Duvidavam. Essa aqui é a verdade. Jesus. Aleluia. Mesmo vendo o poder de Deus Não sei. a curar paralíticos, pôr os coxos a andarem, pôr os cegos a enxergarem, os mortos a ressuscitarem e mesmo assim não criam no poder de Deus. Aleluia. É diabólico. É muito diabólico. A pessoa estar a passar por problemas, ter problemas na família, ter problemas no trabalho, ter problemas de doenças perigosas e não tomar uma atitude de vir à presença de Deus. Aleluia, Jesus. É preciso estar amarrado espiritualmente com umas algemas invisíveis que não se veem, que é as algemas do diabo, para as pessoas não enxergarem direito que Deus, que Jesus Cristo é a verdade e a vida. É o caminho para a salvação. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém. Ninguém vai ao Pai, no entanto, as pessoas vão buscar outras coisas. E a palavra é tão simples. Ninguém
vai ao Pai a não ser por mim. Vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e Amém. eu vos aliviarei. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Puxa, se Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, como é que ainda há milhões e milhões e milhões de pessoas a adorarem outras coisas? É a mente. A mente da pessoa fica bloqueada. O diabo bloqueia a mente da pessoa. E a pessoa não consegue raciocinar direito. Não consegue. Por isso, não admira, irmãos, não admira que Jesus andasse na rua, fazendo milagres por tudo quanto era lado. Bastava tocar na orla do vestido de Jesus e as pessoas eram curadas. Aleluia. Glória a Deus. E mesmo assim muita gente não aceitava Jesus. Pecanamasharabecantes. Aleluia. Viam a transformação dos pães e dos peixes para saciar milhares e milhares de pessoas. E mesmo assim não criam no poder de Deus. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? Há muita gente que nem sabe que Jesus que tinha irmãos, pessoal. Yeah, yeah. É verdade. Há muita gente católica que não sabe que Jesus que tinha irmãos e irmãs. Não sabem. Mas enfim, falta de conhecimento. O meu povo sofre por falta de conhecimento. Yes. Conhecereis a verdade Uhum. e a verdade vos libertará. Yes. É falta de conhecer a verdade. Glória a Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há cá mais caminhos. Para a perdição há montes deles. Amém, pessoal? Para a perdição há montes de caminhos. Mas para ir a Deus só há um. É Jesus Cristo, Aleluia. o nosso Salvador. Glória a Jesus. É o único caminho. Aleluia. E anda tanta gente no mundo a perder a sua salvação porque não querem encontrar o caminho de Jesus Cristo. Porque há muitos pregadores no mundo inteiro a falar de Jesus para as pessoas. Eu acho que hoje em dia só não ouve a palavra de Deus quem não quer. É. E mesmo assim, com a informática toda que há hoje na internet, só não ouve a palavra de Deus praticamente quem não quer. Só talvez aqueles índios que estão na selva ainda, como existe no Brasil, não é, irmã? Ainda existem índios lá, não é? Oh, yes. Indígenas, não é? Então, mas até esses a palavra já tem chegado lá. Até esses. O povo de Deus já se tem esforçado para levar a palavra aos indígenas. Portanto, hoje já não há desculpa da pessoa morrer e ir para o inferno. Ela não vai ter desculpa. Porque ela sabe da palavra. Ela sabe que aqui está a verdade e a vida. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus Glória a Deus. é a verdade e a vida. Portanto, as pessoas não se podem queixar e não podem dizer que não sabiam. Sabiam sim. Uhum. Todo o mundo hoje sabe da palavra de Deus. O problema é que se tiver um pastor no YouTube, no Facebook, se
tiver um pastor a falar de Jesus, as pessoas passam aqui lá à frente e nem querem saber. Vão ver outras coisas do mundo. Eu pus hoje, por uma razão, um vídeo meu de há 7 anos atrás, de um culto que eu fiz na minha terra. Eu pus no Facebook, não sei se a pastora viu. Não apanhei, não. Está lá no Facebook, Ok. eu pus já há bocado à tarde. Estavam lá 100 e tal pessoas nesse culto de oração. Foi uma bênção mesmo. Houve libertação ali. Mas, hoje em dia, só não se salva quem não quer. Hoje em dia, com a informação que há, que é uma coisa fora de normal. Antigamente a gente queria encontrar um amigo, a gente tínhamos que andar quilómetros à procura daquele amigo e chegávamos lá e ele não estava, tínhamos que ir para trás outra vez. Hoje em dia é só pegar no telefone. Amém, pessoal? Hoje em dia é só pegar no telefone. Hoje em dia você vai ao telefone, tem a Bíblia, tem a palavra de Deus no telefone. Yes. Tem tudo no telefone. Yes. Portanto, ninguém pode dizer que não foi informado acerca da palavra de Deus. Não, todo mundo está informado acerca da palavra de Deus. Agora, há aqueles que ouvem a palavra de Deus. É como as sementes. Aquela história que está na Bíblia das sementes. Há aqueles que ouvem a palavra de Deus e ficam lá na palavra. Nós, por ouvirmos a palavra de Deus, estamos aqui a ouvir a palavra de Deus. Yes. Mas há muitos que estão ouvindo a palavra de Deus e aquilo eles dizem que é uma chatice, é uma seca. Lá na minha terra usa-se muito esse termo, pastor. É uma seca ouvir a palavra de Deus. Para mim antigamente também era. É verdade. Para mim antigamente também era uma seca. Tua terra lá em Portugal. Só quando Deus me tocou tão forte, deixou de ser seca para ser uma maravilha. Tua terra é continental, né? Exatamente, e continental. Eu também, falavam de Jesus para mim, eu não queria saber. Está bem, vai lá com esse Jesus e tal. Mal eu sabia que um dia Deus ia me tocar tão forte que eu não pude resistir. E eu dou graças a Deus por isso. Glória a Deus. Ainda me lembro desse culto que eu fui tocado. Eu chorei a reunião toda, ninguém me conseguiu parar de chorar. E os obreiros da igreja vieram ter comigo para me consolar, para dizer alguma coisa, e o pastor era o pastor Luís Cardia de Lisboa, nunca mais me esquece, também já está com o Nosso Senhor. Grande homem de Deus. Aprendi muito com aquele homem. Foi o meu pai da fé. Pastor Luís Cardia. Foi o meu pai da fé. Fui muito usado por aquele homem. Muito usado mesmo. Foi ele que me pôs pela primeira vez a orar em demónios. A expulsar demónios das pessoas. Quando eu comecei do obreiro. E nesse dia que eu fui tocado por o Espírito Santo, eu chorei a reunião toda e saí a chorar. E fui para casa a chorar. Era tão forte a presença do Espírito Santo em mim que eu não tinha controle. Mas foi a coisa mais maravilhosa que me aconteceu. Glória a Jesus. Naquela altura. Foi maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Glória a Deus. Quem me dera a mim que todas as pessoas recebessem o que eu recebi. Glória a Jesus. Quem me dera a mim. Mas é assim, é a vida. E não estão aqui connosco suas irmãs, e escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. É verdade, irmãos. É verdade. As pessoas mais próximas de nós são as que nos metem mais em baixo. É verdade. Porquê? Porque são as que nos conhecem bem. Amém, pessoal? Conhecem-nos tão bem
que eles não aceitam que nós tenhamos o Espírito Santo dentro de nós. E depois começa a entrar a inveja, começa a entrar outras coisas no coração e depois se viram contra nós. Depois dizem que a gente que andamos com o cérebro atrofiado. Deram-nos uma lavagem ao cérebro, é assim que falam lá em Portugal. É verdade, pastor. A mim disseram muitas vezes. Eu disse assim, que maravilhosa lavagem ao cérebro que me fizeram. Adorei essa lavagem ao cérebro. É. Deram-te a lavagem ao cérebro lá na igreja. Deram. Graças a Deus. Eu dou graças a Deus por isso. É. Assim te dessem a ti também. É. Mas não há profeta sem honra, a não ser na sua parentela, na sua própria casa, na sua terra. Glória a Deus. Jesus não fez muitos milagres em Nazaré, porque toda a gente conhecia Jesus lá, pessoal. Por isso ele não fez muitos milagres lá, porque o pessoal era incrédulo. O pessoal era incrédulo. E por conhecerem Jesus desde pequenino, nunca aceitaram que Jesus fosse um homem de Deus. Esse é o grande problema do povo. Esse é o grande problema. Das vezes a gente ter um vizinho que é crente e cheio do Espírito Santo e a gente o escorraça, a gente o trata mal. Onde por sua vez podíamos ter ali uma pessoa, um homem ou uma mulher, que nos podia ser muito útil na nossa vida espiritual. E nós tratemos mal essas pessoas. Amém, pessoal? Eu não sei porque é que esta palavra veio parar aqui hoje, mas por alguma razão foi. Por alguma razão foi. Deve estar a servir para alguém, aí em casa, em qualquer lado, porque esta é a pura verdade. Jesus, na sua terra, eu imagino Jesus em Nazaré, o prazer que ele tinha em curar certas pessoas que ele já conhecia, aquelas pessoas há tanto ano. O prazer que ele tinha em salvar aquelas criaturas que eram pessoas que o viram crescer. Mas infelizmente ele não pôde fazer nada, pessoal. E isso acontece também connosco, com a nossa família. Eles não nos dão chance que nós possamos fazer algo por eles. Glória a Deus. Aleluia. A gente ora sempre por a nossa família. Eu todos os dias oro pela minha família, pela família da minha esposa. Amém, pessoal? Mas eles também têm que fazer a sua parte. A gente ora. Deus sabe qual é a nossa vontade. E Deus às vezes até fala ao nosso coração: puxa, estás mais preocupado com os outros do que contigo. É verdade. Tu também tens os teus problemas. O pastor José uma vez disse isso aqui. Vocês passam a vida a orar pelas outras pessoas e esquecem-se de orar por vocês. E é verdade, muitas vezes a gente se esquece de nós. Temos uma dor num joelho, uma dor no ombro, uma dor na cabeça. Podíamos estar a orar por nós e não, e a gente está preocupado em orar pelo próximo. Mas graças a Deus que é assim. A gente está aqui mesmo é para orar pelo próximo. Foi para isso que Deus nos chamou. Glória a Amém, Deus. pessoal? Glória a Jesus. Porque Deus sabe todas as coisas. Glória a Jesus. E essa é a nossa função. É orar Glória a Deus. pelo próximo, orar pelo nosso inimigo, Glória a Jesus. orar por aqueles que nos querem fazer mal, Glória a Jesus. para Deus ter misericórdia deles, para Deus tocar forte no coração daquela pessoa Aleluia. e aquela pessoa buscar Jesus cheio de fervor, com muita vontade, como nós temos quando estamos a orar. É para isso é que nós fomos chamados e fomos escolhidos. Amém, pessoal? Mas já agora vou acabar a palavra. Ler a Glória a palavra. Jesus. Não há profeta sem honra,
senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. A gente pode imaginar que o Senhor Jesus, ali naquela terra, ele adorava fazer imensos milagres, porque ele conhecia aquele povo. Ele conhecia aquele povo. Amém, pessoal? Assim como nós conhecemos a nossa família. Uhum. A gente adorava chegar ao pé de um familiar nosso, falar de Jesus para ela e ela vir à presença de Deus e se Glória a converter. Deus. A gente adorava. Mas muitos deles nem sequer nos dão essa chance. Yeah. Perdem essa oportunidade. Perdem essa maravilha. Com uma simples palavra, a gente pode abençoar a vida de uma pessoa. Uhum. Mas é preciso que essa pessoa creia de todo o coração. Glória a Jesus, aleluia. E estava admirado da incredulidade deles e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Maravilhosa esta palavra. Uhum. Que Deus abençoe abundantemente todas as pessoas que ouviram esta palavra. Aleluia, Jesus. Esta palavra é maravilhosa. E eu quero relembrar que Jesus Cristo é o caminho para a vitória. Amém. Jesus Cristo é o caminho para a salvação. Jesus Cristo é o caminho para tudo o que há de bom. Glória a Jesus. Não há outro caminho. Fiquem com esta palavra Glória a em Deus. nome de Jesus. Aleluia. Amém.